Ana Paula, mas você deu o gol. Como você pode voltar atrás? E gesticulando, e bravo, né? Vou usar o cartão amarelo e o vermelho, hein? Se porventura eu errei, eu peço desculpa, mas eu tenho recurso. Mas ela tem muito crédito, ela tem muito acerto. Será que alguém nasce com talento para ser árbitro ou assistente de futebol? A ideia de apitar uma partida costuma gerar polêmica. Alguns dizem que é coisa para maluco. É difícil ver, por exemplo, uma criança empunhar um apito com a intenção de, no futuro, se tornar juiz de futebol. É muito mais fácil que uma criança queira jogar futebol. E a discussão vai além quando incluímos as mulheres nesse cenário. Aos que aprovam a mudança e os que apostam no fracasso da iniciativa. Mas o fato é que elas cada vez mais estão conquistando seu espaço. Isso pode ser sentido por quem acompanha e vive o esporte. E em quais pontos elas se assemelham aos homens? Liderança, tranquilidade, frieza? É uma convivência que pode ser considerada harmoniosa e benéfica para o futebol? É mais uma etapa de uma nova era no esporte do Brasil. Uma mudança que põe em xeque tabus enraizados na sociedade e que, aos poucos, vão perdendo força. Eu acho uma coisa normal, já que há o crescimento da mulher em todos os setores da vida, e como eu não vejo diferença entre homens e mulheres para determinadas funções, inclusive no caso da arbitragem, eu acho normal que elas cresçam, que apareçam mais mulheres querendo apitar, até porque nós vivemos num país, e isso eu tenho dito já em relação à arbitragem há muito tempo, onde ganhar dinheiro não está fácil. Então, a arbitragem, num certo sentido, para a gente média, que vai receber entre 5 e 10 mil reais por mês, é um grande salário. Acontece que elas estão em estágio atrás, esse é que é o problema. A falta de experiência, falta de rodagem. Né? Começou, elas já estão chegando, vão chegando, e daqui a pouco você acaba sendo escolhido como a melhor árbitra de um campeonato, uma coisa assim. Ainda tem discriminação, principalmente pelo fato do futebol ser considerado um esporte muito machista, mas para homem ainda tem essa discriminação. Mas está diminuindo, assim como tem discriminação em quase todas as profissões, quando é com a mulher. Acham que pelo fato de determinadas profissões são específicas para homem, não devem ser levadas por mulher, não devem ser realizadas por mulher. Mas tem reduzido um pouco e a aceitação tem aumentado. A gente via e assistia, por exemplo, há 10 anos antes, a rejeição e a discriminação era muito maior. Hoje a própria imprensa e os próprios dirigentes e até jogadores e torcedores têm aceitado mais. Foram poucos os casos que eu fui desrespeitada assim, ou questionada por ser mulher. Na maioria dos casos, eles respeitam mais por ser mulher, treinador, jogador, às vezes até com palavrões, assim, eles falam e já pedem desculpa, o que é normal, natural no futebol, eles passam a se limitar mais por ser mulher. Então eu já tive mais casos de respeito por ser mulher, às vezes até um lance que eles podiam discutir, eles respeitaram por ser mulher do que o contrário. Nós temos excelentes assistentes hoje atuando aqui no futebol brasileiro, que desempenham na mesma qualidade que o masculino, então até às vezes melhor, que tem uma concentração melhor, esse lado periférico também, a vontade de atuar, a vontade de vencer é muito maior também, então elas conseguem superar, suplantar e às vezes até ser muito melhor do que o bandeirinha, vamos dizer, o assistente masculino. Eu sempre achei que as mulheres veem muito mais que os homens, isso genericamente falando. Se você chega num lugar qualquer com uma mulher, ela vê 3, 4, 5, 6, 7 coisas e você viu uma, no máximo. Às vezes nenhuma, e ela já viu todas. Então eu acho que essa perspicácia, essa percepção visual que as mulheres têm, ajuda muito. Porque elas podem ter essa acuidade, né, do detalhe. E no caso de um auxiliar de arbitragem, que é o nosso antigo bandeirinha, o campo de movimentação é menor, mas a incidência dos detalhes é mais dura. Eu conheço poucas, né, mulheres que apitam.
Silvia Regina, a Ana Paula, que é assistente, né? Acho que é a Marta. Não conheço muitas, mas elas todas têm qualidade, sabe? Tem erros também, é lógico, né? Mas assim como os homens também têm erros, eu acho que sim, podem ser boas árbitras. Aliás, eu particularmente acho que a mulher, ela tem evoluído muito, né, em todos os sentidos. Há um tempo atrás, aí, quando que a gente ia imaginar que uma mulher ia dirigir um ônibus, um táxi, como a gente vê hoje, né? E ela vem ocupando esse espaço aí, ganhando esse espaço, de forma merecida. Não tenho problema com nenhum tipo não tenho preconceito nenhum em relação a se é mulher ou homem. Eu só quero que seja competente. Né? A gente vê que fora do campo, somente as bandeiras são muito competentes. Nós temos excelentes árbitros assistentes no Brasil, do sexo masculino, mas temos, embora poucos árbitros assistentes femininos, mas no trabalho do dia a dia erram muito menos do que os do sexo masculino. Não sei se pelo fato do sexo masculino ser a maioria, então como trabalham mais e erram mais, mas nós temos exemplos aqui mesmo, no futebol brasileiro, em São Paulo, tem a Ana Paula, a Maria Elisa, a Aline como assistentes, tem em Alagoas, a Tiziana como assistente, que é da FIFA também, em Santa Catarina, a Cleide Meri, assistentes. É raro errarem no trabalho como assistentes. Com a ascensão natural da mulher em todas as áreas do mercado de trabalho, o futebol não poderia ficar indiferente. Ainda que em números absolutos a presença feminina não seja tão significativa, as mulheres estão chegando para transformar o futebol. Seja para trabalhar, desenvolver projetos ou simplesmente torcer, elas se tornaram figuras marcantes no futebol. Uma contribuição que não se sustenta apenas pela beleza ou pela sensualidade. As mulheres estão indo além. A possibilidade de mostrar que entendem do assunto é uma ferramenta positiva. Elas podem ser tão profissionais no apito ou na bandeira quanto os homens. Assimilam regras e conhecimentos do esporte em pé de igualdade. Atropelam as desconfianças e tornam esse choque cultural menos impactante, apesar de muitas diferenças. O árbitro, mulher, estiver acompanhando de perto os acontecimentos, muito difícil, mas ela será surpreendida, senão todos deveriam ser surpreendidos com um episódio completamente fora de propósito. Então, tem uma certa relevância, tem explicações de natureza fisiológica, tem, mas não são decisivas e não parece-me que sejam impeditivas. A ideia de que o esporte seja dominado por homens, no caso do futebol, é importante lembrar que a mulher árbitra, ela não compete com os atletas. E do ponto de vista de atuar como árbitro, existem certas necessidades do ponto de vista de aptidão física, que são compatíveis com uma mulher exercendo essa atividade. Basta que ela tenha aquela aptidão física desejada, tanto no aspecto aeróbio quanto no aspecto anaeróbio. Enfim, eu não vejo limitação para que uma mulher possa atuar como árbitra por não conseguir ter a aptidão física necessária. É evidente que elas têm diferenças, né? A composição física do homem e da mulher é totalmente diferente, mas nós temos aqui exemplos de mulheres atletas, praticamente, né, que se comparam ao homem nos seus índices, quando a gente faz a prova física aqui, que é a prova FIFA, que eles exigem, né, para que o árbitro possa atuar no campo de futebol. E nós temos aqui exemplos de mulheres atingindo o mesmo nível do homem. Naturalmente, né, já tem diferença entre homens e mulheres fisicamente. Só que o nosso preparamento já é direcionado para isso, para alcançar um ritmo maior. E dentro de campo a gente não sente tanta diferença, assim. Às vezes é um lance ou outro que você, às vezes por posicionamento, podia estar melhor posicionada para chegar junto aos jogadores, mas fisicamente, assim, a gente tem treinamento para igual. É óbvio que existe diferença entre mulheres e homens no futebol, né? E as diferenças são basicamente duas. Em primeiro lugar, física, né? É claro que uma mulher vai ter menos condicionamento físico do que um homem, vai ter menos força física do que um homem, talvez não tenha o preparo que um homem teria, né? E o outro, digamos, problema que pode existir é que as mulheres não têm tanto, pelo menos não a quantidade
que os homens têm com o futebol. Não existe ainda na mulher a cultura da arbitragem do futebol. Primeiro você precisa implantar essa cultura, porque tem muito pouca mulher que é definitivamente ligada ao futebol. Então precisa acontecer isso. E até agora eu não vi nenhuma árbitra que tenha sido excepcional, ao contrário do que muita gente pensa. Aliás, a única que teve destaque aqui em São Paulo, em meio a tantas que nós já vimos, foi a Bandeirinha. O técnico ele vai reclamar com o profissional A ou com o profissional B, dependendo do conhecimento que ele tem sobre aquele profissional. Ele pode muito bem reclamar contra um árbitro e de repente ter um outro jogo com outro árbitro e não reclamar tanto, porque ele já sabe que aquele árbitro é rigoroso, que ele tem um perfil sério, então vai muito do perfil. Então, e os técnicos são inteligentes. Então, antes de eles ir para o jogo, eles analisam quem será a equipe que vai estar atuando. Então, baseado nisso, eles vão saber se eles podem reclamar ou não. Então, não é porque é mulher ou porque é homem. Então, eles sabem que se reclamar comigo, não vai surtir efeito nenhum. E que se exagerar na reclamação, ele vai acabar sendo expulso. Porque eu sou assim. Essa é a postura com que eu trabalho. Algumas podem atingir um estágio físico muito bom. É raro de ter um estágio melhor que o masculino. Mas eu também acho que isso não impede, atualmente eu vejo as que estão apitando com um índice normal, se movimentando bem pelo campo. Ninguém sente assim, falta de condição física para poder apitar. Acho que esse problema também é fácil de solucionar. Aí no momento em que elas começaram a ficar profissionais mesmo, essa tolerância diminuiu. E agora ela já está mais ou menos igualada à dos homens, mas a tendência é que existe, sem dúvida nenhuma, um preconceito. Aí vem as brincadeiras, vem as gozações e as mulheres realmente sofrem. É a famosa diferença relacionada ao gênero, né? Que existem particularidades da mulher, né? Mas acho que ela pode perfeitamente ser tão boa árbitra quanto o homem. Acho que até um passo para se avançar mais ainda nessa questão de que existem coisas que a mulher não pode fazer, que são exclusivas da mulher. Pode ser que existam, mas não é nesse caso. E o convívio de uma equipe mista dentro do ambiente masculino pode ir até num aspecto pedagógico, educacional, para que a grande massa perceba que certas diferenças não existem. No próximo bloco, o dossiê Sport TV discute os critérios para a aceitação das mulheres na arbitragem no Brasil e na Europa. E ainda, o futuro da mulher no futebol brasileiro. A gente volta já. Se observássemos o quadro da arbitragem há 10 ou 20 anos, pareceria impossível imaginar um bom número de mulheres em cursos de arbitragem. Mas atualmente, a realidade é outra. Dados da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, mostram que o interesse das mulheres pelo futebol cresce de maneira vertiginosa. Hoje, elas representam 20% do total de inscritos nos cursos da entidade. É a nova cara da arbitragem brasileira. Não que seja uma tendência genuinamente nacional. Em vários países do mundo, as mulheres estão se afirmando quando o tema é futebol. Na Europa, especialmente na Inglaterra, a participação feminina na arbitragem é grande, só que de uma maneira diferente. No caso da Europa, a cultura atrapalha, porque eles têm bastante juízes profissionais de primeira e segunda divisão. Então, para uma mulher entrar nesse campo, vai demorar um pouco mais, certo? A não ser que seja muito boa. Pode ser que chegue, mas hoje, culturalmente, não vejo nos próximos anos chegar a esse ponto de ter muitas mulheres apitando em jogos da Europa. A FIFA, inclusive, tentou levar pela primeira vez uma assistente do sexo feminino para a Copa do Mundo agora na Alemanha. Não foi porque na pré-seleção ela não conseguiu atingir os índices físicos exigidos. Mas nesse ponto eu acho que a discriminação, embora ainda exista, está diminuindo. E a tendência é diminuir cada vez mais. Mostrar, porque a mulher está mostrando que ela é capaz de desempenhar bem também essa profissão como a árbitra de futebol. Que o brasileiro, exatamente porque é muito diferente do europeu, por exemplo, que você citou, ele é muito irreverente. Então ele vai começar a levar pela brincadeira. Se for árbitra bonita, é mais fácil a adaptação dela. Agora, se ela for feia, ela vai ter esse tipo de problema, como vai ter esse problema do gorda, vai ter o problema da feia, vai ter realmente muito problema. Temos juízas e bandeirinhas digamos, na primeira divisão. Então, é uma
digamos, é um golpe forte para já entrar num campeonato de homens de primeira divisão com juízes, certo? Eu acho que deveriam começar pela terceira série, B, voltando à Europa, além de campeonatos femininos, em alguns campeonatos masculinos, também bandeiram ou são juízes, mas aí quinta, sexta, sétima divisão, especialmente na Inglaterra, que tem muitas divisões. Aí elas apitam, mas sempre não em jogos da primeira, num Chelsea, num Arsenal. Isso nunca. Tem que se estabelecer, né? Tem que aparecer uma mulher com capacidade para administrar. Aparece uma mulher com capacidade para administrar um país, quer dizer, não vai apitar uma partida de futebol? Quer dizer, tranquilamente. Então, eu não vejo... O problema delas é a rodagem. Elas precisam de experiência, trabalho, estar mais junto, participar mais e, consequentemente, vai melhorar muito o índice. É isso que eu penso. Por que homens e por que não mulheres? É uma pergunta que eu deixo ali. Ah, então homem só porque você pode pressionar? Não existe isso. Eu acho que a gente já evoluiu muito no futebol de ter aquela filosofia, porque é homem, eu posso pressionar. Não, eu acho que não deve pressionar nem o homem nem a mulher, e sim respeitá-lo como profissional. Eu acho que a gente já evoluiu bastante no futebol para ficar brigando nessa questão de pontos de vista, né, de se deve e se não deve. Não se trata de homem ou mulher, da autoridade que um ou outro pode exercer, e quando exercer é assim que ele tem que ser compreendido. Então eu acho que há uma dificuldade de parte dos técnicos, habituados a dizer grosserias para os seus jogadores, habituados a dizer grosserias para o árbitro, e podem levá-los a pensar assim duas vezes em dizer isso, e talvez isso ainda o torná-los mais agressivos, no sentido de que eles concluem que uma mulher é que está criando toda a dificuldade. Quando na verdade é uma dificuldade da sociedade, integralmente, né? Eu acho que na medida em que nós avançarmos na sociedade para uma relação justa entre homem e mulher, o futebol vai ser beneficiado também. As mulheres já entraram nesse campo. Eu acho que não tem retorno, não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Nós temos aí assistentes femininas, eu vi outro dia na França, eu vi na Itália, assistentes atuando para o futebol profissional da Itália, quer dizer, na Europa, primeiro mundo. Pela mulher, digamos, do norte da Europa, Inglaterra, Alemanha, elas não são latinas, certo? A mulher latina é diferente. A mulher da Europa é um pouco mais, até pelo próprio frio, pela própria cultura dos povos, certo? Elas são um pouco mais fortes, digamos. A mulher latina é muito mais, chamemos, sensual, é diferente, certo? Então eu acho que aqui seria mais fácil essa mulher apitar um jogo de homens e os homens se comportarem melhor que na Europa. Na Europa não seria tão fácil assim, porque as mulheres também demandam, também exigem, certo? A mulher latina é um pouco diferente. Quando você está vendo um jogo de futebol, ouvindo um jogo de futebol, e você ouve uma voz feminina, ela já choca. Ela já é uma coisa diferente, ela já te chama a atenção de uma forma diferente. Porque os seus ouvidos, para uma pessoa como eu, que tem 61 anos de idade, eu acostumei a ouvir sempre um homem falando de futebol e trabalhando com homens falando de futebol. As mulheres que tentaram não conseguiram, agora já estão conseguindo um pouco mais. Então, quando você ouve uma repórter no campo de futebol, e eu já conversei com várias repórteres a esse respeito, elas mesmas têm dificuldade para desenvolver o trabalho. Um futuro que se desenha devagar. Ressalvas feitas às diferenças, homens e mulheres começam a trabalhar em pé de igualdade também no futebol. E como em qualquer segmento profissional, a mudança, o novo, assustam. Esse espanto pode ser o combustível que move as mulheres nessa nova empreitada. As particularidades existem, ninguém questiona. Até por questões culturais, a busca por esse equilíbrio entre os sexos, pelo menos no futebol, ainda está um pouco distante. Mas esse é um processo lento e trabalhoso. Exige paciência e muita força de vontade. Que a quebra de tabus não seja em vão, até porque o talento e a competência jamais devem ser medidos por sexo, cor ou raça. O futebol tem 100 e poucos anos. Até, digamos, 20 anos atrás, você raramente via uma mulher no campo de futebol. Quando você via, era uma atração. Você vê que as câmeras de televisão mostravam as mulheres nos estádios. De uns anos para cá, a frequência de mulher, a afluência de mulher nos estádios aumentou. E aí nós tivemos a participação da mulher. Veio o futebol feminino. Eu falei, 10 anos, 20 anos, você pode mudar a data, não tem, mas é uma coisa recente.
E aí, então, o futebol era só homem mesmo, né? Tanto que todo mundo, você vê que quando tinha aquelas rasgadas de entrada dura para valer, jogando pelado, que todo mundo já jogou, você não, futebol é para macho, tem que aguentar mesmo a porrada. Então, aí você vê que isso é uma cultura que está enfronhada e ela vai demorar para acabar. À medida que elas forem se incorporando ao quadro, demonstrarem qualidade, competência para aquilo que estão fazendo, você tem que ter o reconhecimento e lançá-las naturalmente como você lança os homens. Tanto é que nós temos aqui a Silva Regina, que atua na Série 1, apitou clássico, né? E foi muito bem, no momento que estava numa boa fase. E foi merecedor daquela oportunidade. Então todas aqui que estiverem demonstrando qualidade e competência vão atuar naturalmente no campeonato. Podemos ser até 3 ou 4 trios que estejam atuando aqui. É só estarem se inscrevendo aqui, fazendo a escola e mostrando as suas qualidades. É um choque cultural de ter uma mulher apitando um jogo, especialmente um jogo importante, num Morumbi lotado. Como digo, isso pode chegar a ser, mas está sendo feito muito rápido, muito rápido. Antigamente, em 10, 12, a cada turma se formavam 2 mulheres em São Paulo. Hoje nós somos em 40, aproximadamente, né? Então, assim, a tendência é aumentar bastante. Futuramente, aí, praticamente, acho que todos os jogos terá uma mulher trabalhando. E como estão trabalhando mais, estão aparecendo mais, estão sendo melhores aceitas, havendo menos discriminação, está aumentando mais. Nos cursos de formação, às vezes a gente tinha a ideia e assistia um curso de uma turma de 60 alunos, tinha 1 ou 2 mulheres. Hoje, numa turma de 60 alunos, já tem 20 mulheres. E a mudança que nós temos que ter é essa, para que outros dirigentes de outros países, de outras instituições, acreditem nas mulheres como o Brasil acreditou. Por que não a mulher não pode estar numa Copa do Mundo? Eu acho que seria a maior mudança da história a partir do momento que a mulher estiver numa Copa do Mundo. Naturalmente, nós vamos começar a ter mais mulheres em todos os segmentos da vida. Como você disse aí numa pergunta, tudo mudou no mundo de hoje. A gente não sabe se mudou para melhor, se mudou para pior. Mas que mudou, mudou. É um fato. E as mudanças hoje, elas são muito rápidas e muito radicais. Nós estamos falando sobre isso, sobre assuntos pessoais há poucos instantes. Então, as mudanças são muito rápidas. Elas aceleram de uma forma que você não consegue acompanhar. E elas vêm de uma forma surpreendente. E elas vêm assim toda hora para você, às vezes para melhor e às vezes para pior. Então você naturalmente vai ter que entender que a mulher vai ter uma participação maior também no futebol. Ana Paula, mas você deu o gol! Como você pode voltar atrás? E gesticulando, e bravo, né? Vou usar o cartão amarelo e o vermelho, hein? Se porventura eu errei, eu peço desculpa, mas eu tenho recurso. Mas ela tem muito crédito, ela tem muito acerto.